Quando a gente ouve falar de reação química, dá sempre a impressão de que é alguma coisa perigosa e que sai fogo. As reações químicas podem ser perigosas e podem ter fogo. Aliás, o fogo é uma consequência de reações químicas. Mas reação química, em geral, é a mudança da ligação entre os átomos que compõem uma ou mais substâncias para formar novas substâncias. Ou seja, os átomos se organizam de uma forma diferente da que se organizavam antes da reação, transformando as substâncias que eram os reagentes em novas substâncias que são os produtos. Falando assim, tudo na teoria fica meio difícil de entender, mas e se a gente fizer algumas reações químicas para ver como é que isso acontece? Eu trouxe aqui esse metal, que é o magnésio, que é usado para fazer alguns tipos de roda de carro. Dá uma olhada só, que interessante. O magnésio, que estava no estado sólido, reagiu com o oxigênio do ar, que estava no estado gasoso, formando o óxido de magnésio, que é esse pozinho branco aqui. E essa é uma reação exotérmica, ou seja, ela libera calor. Mas para eu começar essa reação química, tive que colocar fogo usando um isqueiro. E se a gente fizer uma reação química que pega fogo sozinha? Para isso eu vou usar esse pozinho roxo aqui, que é o permanganato de potássio, e esse líquido viscoso, que é glicerina. É só colocar um em cima do outro. O permanganato de potássio reagiu com a glicerina, formando carbonato de potássio, trióxido de dimanganês, gás carbônico e água. E essa reação gerou tanto calor que o papel que estava embaixo pegou fogo sozinho. E a gente já viu algumas coisas com fogo, que tal a gente ver uma reação química com água? Eu tenho essa pedra aqui, que se chama carbeto de cálcio, que também é conhecida por aí como carbureto. Dá só uma olhada o que acontece quando eu coloco o carbureto na água. O carbeto de cálcio reagiu com a água, dando origem a um gás que se chama acetileno e a esse pozinho que sobrou aqui no fundo do copo, que é o hidróxido de cálcio. O hidróxido de cálcio também é conhecido como cal hidratada, que é aquele pó branco que é usado na construção. E já que a gente descobriu que dessa reação sai o gás acetileno, que tal a gente queimar o acetileno e ver mais uma reação química? Agora, a gente viu duas reações químicas acontecerem ao mesmo tempo. A primeira, do carbeto de cálcio com a água, que gerou gás acetileno e hidróxido de cálcio. A segunda, do gás acetileno, que reagiu com o oxigênio do ar, pegou fogo e gerou gás carbônico e vapor de água. Falando em água, vamos fazer agora uma experiência muito legal, mas não é com água comum, é com água oxigenada, que eu vou fazer reagir com o permanganato de potássio, que a gente já viu numa experiência anterior, e com vinagre. Primeiro, eu vou dissolver um comprimido de permanganato de potássio na água comum e depois colocar um pouco de vinagre. E agora eu vou colocar um pouquinho de água oxigenada e você vai ver o que vai acontecer. Os íons de permanganato, que é roxo, reagem com os íons de hidrogênio, liberados pelo vinagre, e com água oxigenada, gerando oxigênio, água comum e o íon manganês, que é transparente.
E agora eu vou fazer a mesma experiência, mas tirando o vinagre. Dessa vez, sem o ácido do vinagre, o permanganato reagiu só com a água oxigenada e gerou oxigênio, água, íons hidroxila e essa substância marrom que você pode ver aqui, que é o dióxido de manganês. A gente acabou de ver aqui uma reação química de mudança de cor da solução, mas que tal a gente ver uma reação em que a cor surge de dois líquidos transparentes? Dá uma olhada nesses dois tubinhos aqui. Os dois têm duas substâncias que parecem água, mas quando eu misturo, no começo da experiência, o que eu tinha na minha mão direita era um sal chamado nitrato de chumbo e ele estava dissolvido na água. Na minha mão esquerda tinha outro sal, o iodeto de potássio, que também estava dissolvido na água. Na hora em que eu misturei essas duas soluções, um dos produtos formados foi o iodeto de chumbo, que é esse negócio amarelo aqui, que tem muita dificuldade de se dissolver na água. Um outro produto dessa reação é o nitrato de potássio, que a gente não consegue ver porque ele é solúvel em água e forma uma solução transparente. Essa reação que usou iodeto de potássio me lembrou outra que também é muito interessante. Um experimento que se chama pasta de dente de elefante, que também vai iodeto de potássio, água oxigenada super concentrada, corante, que é para dar uma corzinha legal, e detergente para fazer um pouco de graça. Você vai ver o que vai acontecer. As bolhas que fizeram surgir essa espuma são de oxigênio. E adivinha de onde veio o oxigênio? Haha, da água oxigenada. A água oxigenada nada mais é do que água comum com um átomo de oxigênio a mais. A água comum é H2O, 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio, enquanto a água oxigenada é H2O2, 2 átomos de hidrogênio e 2 de oxigênio. E uma coisa muito fácil de acontecer é esse oxigênio a mais escapar e a água oxigenada se transformar em água comum. E o iodeto de potássio é um catalisador dessa reação, ou seja, ele facilita a transformação da água oxigenada em água comum. E se você gosta de reações químicas espetaculares, eu deixei as melhores para o final. Então vamos começar com a reação do sódio metálico com água. Essa pedrinha branca e mole aqui é sódio puro. Não parece, mas ele é um metal. E basta colocar um pouquinho disso aqui na água. Aqui aconteceram duas reações químicas. A primeira, que gerou hidrogênio e hidróxido de sódio, foi a mistura de sódio com água. Acontece que essa reação é extremamente exotérmica, ou seja, ela gera muito calor. E o hidrogênio é um gás muito inflamável, ele pega fogo. Então, calor, gás inflamável, você já deve ter imaginado a segunda reação. É a combustão do hidrogênio que reagiu com o oxigênio e se transformou em água. E já que eu estou todo preparado para fazer experiências com substâncias perigosas, que tal a gente fazer alguma coisa com ácido sulfúrico? O ácido sulfúrico é um poderoso desidratante, ou seja, ele tem a capacidade de tirar água de diversas substâncias, inclusive do açúcar. O açúcar é formado por sacarose. Na molécula dele tem carbono, hidrogênio e oxigênio. Mas agora dá só uma olhada no que o açúcar vai se transformar quando ele for desidratado pelo ácido sulfúrico.
ácido sulfúrico fez o açúcar perder o seu hidrogênio e oxigênio, que se transformaram em água, e o que sobrou aqui foi carbono. É importante lembrar que o ácido sulfúrico foi só um catalisador, ou seja, ele favoreceu a reação química, mas não participou dela. Isso quer dizer que essa maçaroca de carbono aqui ainda está cheinha de ácido sulfúrico. Aqui a gente viu algumas reações químicas raras que geralmente são testadas em laboratório, mas é importante lembrar que as reações químicas acontecem o tempo todo, inclusive na sua vida. Na respiração, no motor do carro, no fogão da cozinha, na fabricação dos alimentos, no apodrecimento da madeira, na fotossíntese, nos fogos de artifício, na construção das casas, dentro das células.